Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube e no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Nós pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos, para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem por esse assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. E assim seja, graças a Deus. Então vamos seguir hoje, fechar esse capítulo 17 com os comentários e as referências. Então, vou continuar aqui do texto já. Não vou nem resumir, que a gente já está falando essa história tantas vezes que eu não preciso nem resumir o que está acontecendo. Vocês já estão até decorando também os casos. Então, nós estamos no caso do Carlos, né? Que tem aquele que tem esquizofrenia, que estava sendo tratado, e aquele que tá com a pombagira e o Exu que estavam junto dele, né? Que eram os escravos que ele maltratou. Então, no dia imediato aconteceu o deslindamento do José Manuel, que era o marido daquela pombagira, que no caso estava sendo transformado em Exu, logo em seguida que deslindou, foi essa noite, essa reunião mediúnica no plano espiritual, e também já liberado daquela constrição da mulher-mãe, quer dizer, aquela mulher que a gente não fala o nome dessa escrava, né? Já viu? Só falou o nome Zé Manuel, mas dela não fala. Que logo no primeiro encontro, na primeira reunião, ela desculpou ele, e graças às energias que o Carlos recebia dos passistas espirituais, ele despertou naquela noite, depois da reunião mediúnica, né, com um humor relativamente renovado e otimista até certo ponto. A mãezinha Catarina não pôde abrandar a agradável surpresa, logo atribuindo aquele resultado à dedicação da irmã emerenciana. Embora não compreendesse como sucedia o tratamento do rapaz, teve a certeza de seu benefício, redobrando de entusiasmo íntimo e formulando plano para sensibilizar o filho em favor dos valores da vida espiritual. Então ela ficou pensando, bom, agora ele está melhorando, tem que começar a falar com ele para ele pensar nisso, né? E o senhor Empédocles, que é o pai do menino, marido da Catarina, estava ali do lado dela, passou a induzir a esposa ao diálogo oportuno. Aí então ela utilizou-se desse ensejo, né, que ele estava junto ali, e numa conversa em que aparentava despreocupação, referiu-se: há alguns dias visitei uma casa de caridade espiritual que me foi recomendada, em busca de conforto moral e de paz. Desde que Empédocles partiu, que adicionamos à saudade a solidão e o sofrimento. A nossa religião afirma que a vida continua, ela é católica, né? Só para lembrar. E eu creio nessa verdade. Assim, refleti muitas vezes: se ele prossegue vivendo, acompanha os nossos sofrimentos. Como foi um homem justo e bom, onde quer que esteja, e sei que estará em um lugar de bênçãos, ele não ficará indiferente às nossas aflições. Como, porém, saber o que ele nos pode oferecer ou o que deveremos fazer? E aí ela continua falando assim: recorri a um senhor que é médium e tive uma entrevista com seu guia espiritual, que, segundo pensam, corresponde ao nosso anjo da guarda. Aí o Carlos logo, né, estranhou, exclamou surpreso para ela: Mãe, a senhora está se metendo com essas coisas? Elas são muito perigosas. Aí Catarina respondeu serena e inspirada pelo marido: inicialmente eu também pensava assim.
Fui receosa, mas necessitava de fazê-lo. Era como se uma força superior me impelisse a tanto. Desacostumada àquele gênero de culto, senti-me um tanto confusa no começo. Logo após, observando as reações fisionômicas dos que consultavam o médium, fui me tranquilizando. Então ela vê que as pessoas entravam, né, angustiadas e saíam de lá mais tranquilas. Ela já foi se tranquilizando também. Quando chegou a minha vez, orei com fervor. Lembra, né, quando falou o capítulo que ela vai entrar, ela faz uma oração antes, pedindo ajuda, que se aquilo fosse para melhorar a saúde do filho, que ela conseguisse, né? Então ela falou, para estar falando para o Carlos, eu orei com fervor, suplicando o divino auxílio que não me foi negado. O médium falava de uma forma tão real que eu podia sentir que ali defrontava, pela primeira vez, o mistério da sobrevivência. Então ela começou a acreditar que realmente os espíritos vêm, né? E ficam junto da gente e podem ajudar. No caso, ela entendeu que o médium estava com outros espíritos perto, né? Então aí ela fala, era ele e não o era, que na verdade é emerenciana. A sabedoria e importância dos conceitos, o conhecimento do meu problema, tudo me indicava estar tratando com o espírito de luz, portador de esperança e de paz. Aí o Carlos pergunta: e o que a senhora foi fazer? Foi fazer lá, né? Ela foi pedir ajuda para nós. A sua doença assim, tão complicada. Aí o rapaz mergulhou em um cismar demorado, após o que ele disse. É curioso tudo isso. Antes eu sofria pesadelos que não me davam trégua, toda vez que adormecia, raramente repousando. Durante esses dias, porém, houve uma diferença. Os sonhos continuaram, mas não me desequilibraram. Sentia-me num tribunal, sendo julgado por crimes horrendos de que na hora eu me recordava. A acusadora era uma mulher demônio. Depois foi um homem satanás. Diziam que eu os matei e fizeram o mesmo a seu filho. Dentro de mim, eu sabia que era verdade, apesar de agora não me recordar. Houve uma discussão forte, mas não agressiva, e ela me perdoou. Noutra noite foi a vez do homem, que terminou por fazer o mesmo. As pessoas do tribunal, juízes e advogados, eram benignas, sérias e muito justas. Então, olha como é que ficou para ele a imagem do sonho, né? Ele viu um tribunal com juiz e advogado, né? Era nada disso que estava acontecendo. Mas é como a gente interpreta alguns sonhos que acabam vindo com outra cena, né? Aí ele fala: nas vezes em que tal ocorreu, papai estava presente e intercedia por mim. Recordo-me bem de uma senhora negra e idosa, jovial e bondosa, que me sorria, me defendia e me amparava com outro ser de barbas respeitáveis e incomparável doçura no olhar, na face e na voz. Aí a Catarina fala: são eles, meu filho, louvado seja Deus. E ele fala: eles quem? Os espíritos bons, a senhora idosa e negra é a irmã emerenciana, guia do médio com quem eu falei, e me prometeu auxiliar. Os outros eu não sei quem são, mas tenho certeza de que são anjos do bem. A senhora levantou-se, abraçou o filho e ambos choraram. Aí ela pediu-lhe emocionada: vamos lá hoje, meu filho. Ele: tenho medo, mamãe, eu sou um louco e posso ter uma crise. Ela: não, você não é louco, está enfermo, é certo. Se vier a crise, lá é o lugar ideal. Ademais, com a proteção de Deus, nada nos sucederá. Não percamos a oportunidade que nos chega. E nesse momento o pai está ali junto, né? Envolveu o enfermo numa onda de coragem que o renovou. Carlos, estimulado pela vibração positiva, concordou afirmando: iremos sim, e se for como a senhora diz, passaremos a frequentar a casa. Aí a mãe falou: graças a Deus, esse é o filho querido que estava dormindo, e os clarins divinos o despertaram outra vez para a vida. Após uma ligeira pausa, ela acrescentou: procure fazer algo que lhe preencha os espaços mentais, a fim de que nada venha perturbar os nossos planos. Leia algo bom, a Bíblia, o Novo Testamento, enquanto eu cuidar da casa. Aí o Miranda vai falar que a alegria irrompeu naquele lar, onde o sofrimento se agasalhava por trás de uma cortina de sombras. À noite, no horário das consultas no centro, da Emerenciana, né? Vimos adentrar-se o senhor Empédocles e os cooperadores, trazendo Dona Catarina e Carlos para a entrevista com a benfeitora. Então, eles estavam juntos, né? Que isso aí está sendo um plano aqui acordado. Então, estavam juntos esses cooperadores, não estavam trazendo eles em desdobramento, que é pela frase a gente fica até confundindo. Aí eles veio todo mundo junto, ao lado dele, todos os cooperadores.
para fazer a entrevista com a prefeitura. Lá tem que pegar senha, aquele negócio todo. Minutos depois, Felinto nos indicou a presença de Lício, falou Lício está ali também, ó, que igualmente viera sob a tutela dos seus fluidoterapeutas espirituais. O rosto do jovem apresentava diferente expressão, agora assinalada pela esperança. Parecia sentir-se mais à vontade do que por ocasião da primeira visita. A reunião teve seu ritmo normal, quando se iniciaram as consultas, obedecendo ao mesmo critério. Haviam sido distribuídas fichas por ordem de chegada para manter-se a disciplina. Acompanhamos diversos casos novos, quando chegou a hora da família Viana, que é a do Carlos. Dona Catarina exultava, enquanto Carlos, com o sistema nervoso um tanto abalado, observava com curiosidade. Foi a irmã Emericiana quem facilitou a entrevista, saudando-os. Sejam bem-vindos em nossa casa. E a mãe fala: Ah, minha irmã, Deus seja louvado. A felicidade está entrando em nossa família outra vez. É como se meu marido ainda estivesse aqui conosco. Hoje eu trouxe meu filho, Carlos, a quem convidei e ele aceitou. Aí a Melissandra olha para ele e fala assim: Já nos conhecemos, não é, Carlos? Temos estado juntos algumas dessa noite, não é verdade, meu filho? O jovem mal pôde balbuciar o monossílabo. Ele fala: É sim, é. Jesus, meu filho, é o médico divino de todos nós. E ele nos permitiu trabalhar juntos em favor da sua saúde com outros companheiros, que não são juízes. Ele tá, falou juízes porque ela estava escutando a conversa dele com a mãe. Ela sabe como é que tá, né? Eles vão até se assustar. Porque ele falou, eu vi um juiz no tribunal. Ela falou, ele estava com outros companheiros que não são juízes, mas irmãos da caridade. A mentora demonstrava com carinho estar informada dos comentários feitos e confirmava a claridade das lembranças. Aí o Carlos me fala: Meu Deus, ela sabe de tudo. Se apressou surpreso, confirmando. Aí a Merenciana fala: Não de tudo, mas de alguma coisa é certo que sim. Tudo é vida, são bênçãos. E ninguém se encontra sozinho, por mais que o deseje. Nosso irmão Empédocles, por exemplo, está aqui conosco, acompanhando todas as suas ansiedades e dores, intercedendo ao Pai em favor de ambos. Tem razão a nossa filha ao afirmar como se ele ainda estivesse aqui conosco. A morte não apaga sequer as lembranças, quanto mais a vida. Prosseguimos, além do corpo, rumando para Deus, conforme ensinam todas as religiões, com pequenas variantes. A vida é, desse modo, um tesouro de alto preço, que nos cumpre valorizar cada vez mais. Feliz é todo aquele que o compreende e aplica esse conhecimento em favor de si mesmo. Aí, fazendo uma pausa oportuna, ela prosseguiu esclarecendo. Carlos encontra-se no limiar da saúde relativa que o Senhor lhe concederá. Uma grande carga de fatores que o angustiavam já foi retirada, que foi todas aquelas energias que os obsessores colocavam, né? Muito, porém, ainda lhe falta. Há de crescer no bem e no amor, a fim de reparar danos que foram causados pela imprevidência e que necessitam ser regularizados. Dependerá de você mesmo, dos investimentos de bondade e de autoiluminação que se permita fazer. A vida adquirirá sentido novo e associe tudo quanto lhe pareça valioso ao novo plano de sua existência. Lentamente irá compreendendo a realidade maior, que é a do Espírito eterno, e se instruirá nas leis que regem os destinos, a fim de não mais tombar nos erros que infelicitam e degradam. Use a prece como um sustentáculo nas horas difíceis e não dê campo às ideias deprimentes, viciosas, que abrem brechas para o infortúnio. Sempre as mesmas, a gente sempre recebe os mesmos conselhos. Usar a prece e não ficar com ideias deprimentes, com pessimismo, que isso tudo abre brecha para o infortúnio, para vários tipos de infortúnio, né? Aí, após ela dirigir essas palavras de incentivo e de orientação à dona Catarina, que não ocultava a felicidade, encaminhou-os à Câmara de Passos, advertindo: o menino ainda necessita de assistência médica, apesar das melhoras apresentadas. O seu psiquiatra, ao constatar a mudança do quadro, ficará surpreso com o resultado do tratamento
e alterará, certamente, a medicação. Dona Catarina, não sabendo como externar o reconhecimento e a felicidade, tomou a destra da mentora e beijou-a, orvalhando-a com lágrimas. Então a gente para aqui um bocadinho, porque vão ter muitos comentários, e depois a gente continua o resto do capítulo. Então, comentários do João na live, que ele vai falar baseado no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Vai comentar o papel do dialogador numa reunião mediúnica. Aqui, nesse caso, ele está comentando a reunião no plano material, tá? Vamos ver que ele vai fazer muitas observações interessantes. Então ele fala: a atuação do dialogador é uma síntese entre técnica espiritual, psicologia profunda e vivência do amor cristão. O processo de desobsessão é um processo de reeducação do obsidiado, do obsessor e do próprio tarefeiro, o médium, que está envolvido no trabalho. O dialogador não é um argumentador, ele é um agente de reconciliação. Sua função é estabelecer uma ponte entre o sofrimento do espírito que se comunica e os recursos terapêuticos espirituais. É uma tarefa que exige conhecimento, mas, acima de tudo, uma transformação moral, pois a eficácia do dialogador não está na eloquência. Então, não é no jeito de falar, nem de abordar, nem de conversar com o espírito, e sim na coerência íntima. Então, ele tem que fazer o que ele fala, né? Os espíritos que se comunicam em desequilíbrio, contudo, percebem claramente em desequilíbrio, contudo, percebem claramente a autenticidade e a autoridade moral do interlocutor. Essa autoridade funciona como um escudo vibratório, pois o amor exalado pelo dialogador, quando é sincero, gera um campo magnético que desarma a agressividade do espírito. A incoerência, ao contrário, abre brecha para perturbações. Sendo assim, não se trata de convencer pela lógica, mas de tocar pela vibração do amor. Olha que importante as coisas que ele está falando, né? A gente, isso é bom para quem trabalha com reunião mediúnica, está dando boas dicas. Quando o dialogador atua, funciona como terapeuta espiritual, cuja função é ouvir sem julgar, identificar os traumas e as fixações do passado e ajudar o espírito a reinterpretar a sua dor. Muitos obsessores têm consciências feridas e estão presos a eventos traumáticos. E, quando são ouvidos com amor, reduzem a resistência e se tornam acessíveis à renovação. A ideia do diálogo não é para vencer um debate. O que o dialogador busca é libertar uma consciência. Tem que usar a lógica da reencarnação numa maneira de ampliar a visão do espírito, tentando tirá-lo da situação em que se encontra, preso ao ato do passado, que causa o sofrimento a ele e ao obsediado. Então não é ficar doutrinando, porque existe a reencarnação. Não, ele tem que entender essa lógica da reencarnação para ele perceber que agora ele está no plano espiritual e que vai voltar. E entender as histórias que passaram, porque você fica nesse. Um é o algoz, daqui a pouco o outro é a vítima, e fica sempre assim, né? Nesse círculo vicioso. O dialogador deve mostrar ao espírito que a vingança aprisiona quem a pratica. Precisa redicionar o foco do passado para o presente e o futuro. Usar o amor não como um sentimento passivo, mas como uma estratégia de transformação. O dialogador é apenas a parte visível, pois temos todo o grupo espiritual atuando junto, amparando todo o trabalho. O dialogador deve manter a sintonia, a humildade e o equilíbrio para que se torne um instrumento fiel. Mas o mais importante é saber ouvir o espírito, né? Ficar falando ali, isso é uma coisa que acontece, né? A pessoa fica falando muita coisa, aí vai ficar falando do evangelho e tudo, mas primeiro ele tem que saber ouvir, porque aquele espírito é um irmão nosso que está com muita dor, né? Mas o resultado do trabalho vai depender do livre-arbítrio do espírito. Lógico, se ele tiver invocado e endurecido, como acontece em várias reuniões, às vezes acontece várias vezes até o espírito amansar. A gente já viu aqui, né, nos livros. Então, assim,
O resultado vai depender do livre-arbítrio dele, do nível de endurecimento que ele estiver também. Não quiser aceitar a palavra, conversar naquela hora, eles vão, colocam ele para ficar adormecido na casa, ou tentam conversar com ele em outro momento. Isso a gente já viu em outros capítulos. No trechinho que tinha na parte um, também falando em relação a isso, aí tava falando assim, o tratamento das alienações mentais, incluindo-se a obsessão, é muito desgastante, por motivos óbvios, exigindo moralidade, paciência, fé e títulos de enobrecimento por parte daqueles que se dedicam ao trabalho, ou seja, a autoridade moral, especialmente do dialogador, que é aquele que vai começar e ele vai sentir a energia. Se for uma pessoa que não tem autoridade moral, ele vai logo revidar. Fala, quem é você para falar isso comigo, né? Então, por isso que a pessoa tem que ter coerência. Vamos ver item por item aqui, que foi um comentário da Tânia, de outra pessoa, que depois volta pro João, mas que foi a Tânia que comentou nessa última live. Vai falar que no livro dos Espíritos tem. O que seria essa moralidade? E na pergunta 629, Kardec questiona que definição se pode dar da moral? E a resposta é simples: a moral é regra de bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. E se fundamenta na observar as leis de Deus. Essa lei de Deus está onde? A gente sabe que está na nossa consciência. Então, a partir do momento que a pessoa já está com mais. Lógico, também depende do amadurecimento do espírito, né? Aí vai passando o tempo, você consegue distinguir melhor o bem do mal, então você está sempre querendo fazer o bem. A gente pode até tropeçar muitas vezes, mas a moral é a regra de bem proceder. Tem mais autoridade moral quem procede bem, faz sempre seguindo a lei de Deus. Aí aqui no final, de continuação da resposta, fala que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Aí é o todo aqui também é uma coisa que tinha tá sublinhada, porque não é só o bem da família, dos amiguinhos, né? É o bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Em relação à paciência, eu trouxe um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Quem vai falar da paciência é o Espírito Amigo, que dizem que é a Joana de Ângelo, né? Muitos já confirmam isso. E aí o Espírito fala: sede pacientes, pois a paciência também é uma caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, toda vez que a gente vai fazer a nossa oração, ah, meu Deus, dá-me paciência, aí vão aparecer cada vez mais pessoas que vão nos colocar a paciência à prova, porque para a gente saber se a gente tem paciência, nós temos que estar ali no exercício com o próximo. Então, muito cuidado na hora de fazer a oração, porque a gente tem que pedir força para poder ter condições de lidar com os outros irmãos com sabedoria, né? A paciência ela tem que ser ali exercitada e que a gente possa ter força para isso. Em relação à fé, que fala aí também ali em cima, a verdadeira fé é definida como confiança inabalável. Ela representa a certeza profunda, a entrega total nas mãos divinas, indo além de simples crença intelectual. Quando fala, eu tenho fé. Então você só às vezes fala da boca para fora. Na hora das provas, mesmo do testemunho, a pessoa fica lá rogando praga, reclamando, revoltada, rebelde. Ah, por que que Deus fez isso comigo? Então, assim, que fé é essa, né? A fé é aquela certeza profunda que você vai se entregar ao quê? A o que está programado para você. Então, ali tem como a gente que se fala, né, figurativamente, nas mãos divinas. Ali nós temos uma confiança que nós estamos amparados. Então, o que está acontecendo, temos que aí entrar todos os conhecimentos que a gente já tem do doutrina espírita, temos que reagir de maneira coerente com o que a gente sabe, né? O que a gente sabe, o que a gente pensa que sabe. No trabalho de desobsessão, é fundamental a fé e a confiança na assistência dos bons espíritos. Então, quando você entra numa reunião mediúnica para a desobsessão, tem que ter a certeza que está amparado ali. Então, em momento algum, vai se desequilibrar, porque sabe que você está fazendo uma parte e eles estão fazendo outra. Que estão trabalhando em conjunto com os encarnados. E que vão inspirar bons pensamentos para melhor atendimento aos irmãos desencarnados. E em relação aos títulos de enobrecimento, falou, esses valores, esses títulos nobres, né, que a pessoa fala que a pessoa agiu nobremente, é um conjunto de valores morais elevados, como generosidade, honestidade, lealdade, dignidade. Representa uma superioridade de espírito, que age sempre com ética e bondade, com a conduta focada no bem, no altruísmo
e na retidão. Então, voltando aos comentários de João em relação a como é que é feita a desobsessão, na recuperação do obsidiado, deve existir uma reconstrução da casa mental dele, do seu mundo íntimo. Ele precisa despolarizar o trauma, desmagnetizar essas cargas magnéticas, tudo que ficou guardado, ele forma uma energia, né? Vira uma força dentro da pessoa, para haver ressignificação do passado. E aí ele colocou lá nos comentários: não adianta chorar o leite derramado. Nós devemos aceitar o que aconteceu e agir para seguir em frente, prestando mais atenção no que faz. Então, se a gente fez uma coisa errada aí lá na outra existência, que ele estava comentando, né? A pessoa comete um erro, não adianta ficar se lamentando, ou seja, ficar ali preso na culpa, como eles ficam com ódio, né? E na raiva e tudo, na vingança. Não adianta. O que acontece com o espírito obsessor é que ele permanece emocionalmente preso ao fato que aconteceu, que seria o leite derramado, né? E a mente fica fixada no erro, na culpa, na dor, na injustiça que ele sofreu. E daí ele responde com ódio, com a vingança, né? Essa fixação cria um campo mental repetitivo. O campo, na verdade, quando fala campo, é uma coisa energética. Você tudo tem aí nossa energia, né? E é um campo mental repetitivo, uma polarização. Por isso que ele fala que tem que despolarizar o trauma. Que isso mantém o sofrimento ativo. Aí fica alimentando, né? Ficando assim acessível à influência espiritual inferior. Então só vai pegar, captar e você tá ali como imã, só puxar energia de bem deletérias e energias inferiores, e influência espiritual inferior. Então, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como nós interpretamos esses acontecimentos. É por isso que a gente sempre fala no autoconhecimento, né? Nessas terapias para autoconhecimento. Você tem que aprender a lidar com o que você está sendo afetado pelo próximo. O outro, ninguém pode te desequilibrar e te tirar desequilibrar sua mente e afetar suas emoções. Porque os acontecimentos não têm que nos perturbar. Porque nós é que estamos interpretando assim. Então nós estamos nos deixando afetar pelo desequilíbrio do outro. Então daí você tem que pegar e trabalhar isso dentro de você. O que o outro está fazendo, o que o outro está falando, a gente sempre repete aqui. Não pode te afetar, porque você tem que aprender a lidar com isso. Daí, quando você consegue aprender a lidar com isso, você não consegue mais se afetar com as pessoas perturbadas, desequilibradas ao seu redor. Você pode ter, nós estamos aí caminhando no início ainda, vamos ter nossas reações, mas se for treinando, exercitando, aos poucos, você começa a ficar, consegue ficar mais calada. Muito difícil, mas a gente vai conseguindo. A obsessão é um fenômeno de sintonia mental. Para a recuperação, é necessário uma higiene mental, isso do obsediado, né? Oração, vigilância e a substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então é isso aí, você ficar lá alimentando pensamento pessimista, negativo, e que o mundo tá ruim, que tá tudo horrível no mundo inteiro. Não tem como você ficar recebendo vibração positiva. Que, que nós somos o ímã, vamos atrair aquela mesma. Então só vai ter espírito no teu ouvido falando a mesma coisa. É isso mesmo, a vida tá um horror. E aí começa a botar umas ideias ruins na cabeça da pessoa, né? A gente sabe até onde pode chegar. Então, mas não é para lutar contra os pensamentos negativos. Tipo, tá com raiva, começando a dar raiva, mas eu não posso sentir raiva, eu sou espírita, eu não posso sentir raiva. Não é assim que se faz. Porque se você fica lutando contra isso, você fica aumentando o foco nessa direção. Você fica ali com aquele foco. Eu tenho que não ser isso. Tem que... Não. Você tem que olhar o que que você está fazendo, o que que você está sentindo, que está te afetando ali, fisicamente mesmo, psicologicamente, psicicamente. E aí você sentindo, começando a identificar isso, você começa a focar na direção do lado contrário, do lado do bem. Se você está com pensamento negativo, começa a visualizar, imaginar uma luz, faz sua oração imaginando a luz que vem, para que venham os pensamentos positivos. Não fica brigando com os negativos, tá? Para não aumentar o foco nessa direção, e aí você aumenta essa carga energética negativa que esses pensamentos provocam. A recuperação de um obsediado exige trabalho útil do obsediado, da pessoa, né? E serviço ao próximo. Porque o bem praticado eleva a frequência espiritual e cria uma proteção natural. Nós já falamos isso também várias vezes.
fazer o bem, praticar o bem, ter um trabalho no bem, e aí, criar um trabalho útil, e aí você já começa a criar uma proteção, já uma blindagem ao redor de você, né? Que se você começar a fazer todas aquelas sequências que a gente já falou um monte de vezes, você começa a criar uma blindagem e começa a se sentir melhor. E ele fala que é importante para o obsediado fazer escolhas conscientes, desenvolver a autodisciplina, fortalecer a vontade por meio de pequenas decisões diárias. Então a pessoa não vai mudar de um dia para o outro, não adianta, vai querer que vai se transformar. Agora eu não sou mais assim, no dia seguinte você não faz mais nada de errado. Não é, ele fala, a liberdade espiritual é construída gradualmente, passo a passo, erro a erro, aprendendo com os erros. A nossa evolução depende do aprendizado e da combinação da evolução moral com a intelectual, que são as duas asas que a gente já sabe, que são sempre faladas, né? A asa do amor, que aí no caso seria a evolução moral, e a asa da sabedoria, que é a evolução intelectual. Então vamos dar uma paradinha para que a gente possa comentar aí. Tem muito assunto aí sobre reunião mediúnica, que aqui ele trouxe esse João, ele trabalha como dialogador há mais de 30 anos que ele fala na live. Ele era do grupo lá do pessoal lá da Bahia. Não, eles estão nos Estados Unidos, eles estão em Nova York agora, ele é mulher. Eles eram do Brasil e tudo, foram para lá, eles foram fundando casas espíritas lá em Nova York. Então ele trabalha há mais de 30 anos sendo dialogador. E aí ele trouxe aquilo muito, você vê que é muito particular das observações dele, né? Ele disse que estava usando a referência do Diálogo com as Sombras, mas olha, gente, eu coloquei, joguei todas as palavras que estão nessa conversa dele. Eu joguei todas elas no livro do Diálogo com as Sombras, que eu tenho PDF, e não achei nenhum pedaço parecido com as coisas que ele falava. E tipo assim, ele foi fazendo uns resumos do que ele dava nesse livro, e aí eu não consegui achar um trecho que eu pudesse recortar e trazer para vocês. Então eu tive que digitar tudo que ele falou, porque eu achei super importante, principalmente para quem está estudando a mediunidade, quem trabalha com mediunidade, quem quer entender sobre a parte de obsessão, desobsessão, às vezes tem alguém conhecido que tem um problema que a gente pode fazer para ajudar também, que a gente sabe, né? Então tá aí a contribuição desse início aí. Vamos agora, vou dar uma paradinha para vocês comentarem e perguntar se tiver dúvida. Sultane, Tô ouvindo, né? você Desliguei aqui, está fala. vendo? É, você falou esse trecho que fala sobre o dialogador. Eu acho assim muito interessante, porque para mim o dialogador é um psicólogo, né, dos espíritos é, sofredores, né? Eu acho assim, você sabe que eu trabalho, né, numa câmara, né, e algumas poucas vezes já me chamaram para fazer, né, de fazer o papel do dialogador, né? E eu vou muito por esse lado, assim, embora eu não seja psicóloga, mas eu sempre estudei muitas as questões, né, da psicologia e também eu me submeti à psicanálise, né, durante vários anos. Então, assim, mas eu vou por esse lado, até mais do que, como você falou em algum trecho, de ficar falando dos, dos textos da doutrina, né, está me Do faltando a Evangelho, palavra, do não é Evangelho também. dogma, né, é outro nome. Ah, Então, assim, e eu acho que combina muito bem, né, a psicologia com esse papel, porque não teria como você não colocar, né, assim, uma fala baseada na psicologia, né, para ajudar, né?
ficar falando de, como você falou, né, de reencarnação, disso, daquilo. Na realidade, ele está falando de sofrimento, né? Sofrimento do espírito, igual o sofrimento humano, porque as questões, né, que os espíritos trazem nessas sessões são questões totalmente humanas, da mesma forma que muita gente aqui vai para o psicólogo, psicanalista, para resolver aquelas questões, é a mesma coisa, né? Então, assim, muito interessante, né, colocar isso. Eu vejo assim, e não saberia atuar de outra forma, né? Então, mas tem pessoas, como eu já vi, né, que acham que a doutrina substitui a psicologia, né? Então, eu acho que ela complementa e as duas juntas né, pode ajudar muitos espíritos, né? É isso que eu queria falar. Eu acho assim um papel muito interessante de fazer nessas sessões, né? Que você poder é, despertar, né? O espírito para um entendimento maior, né? Mas dentro da questão mesmo humana, não é, né, da questão só espiritual, né? Porque nesses momentos em que eles estão ali, eles não estão pensando nisso, estão pensando nos seus sofrimentos, né? Nos seus incômodos, né? Nas suas dores, né? Então é igual é um consultório de um psicólogo, de um psicanalista, ou psiquiatra, né? Que aí são os casos mais graves. Mas eu acho assim muito interessante participar dessas sessões. A gente vê a continuidade mesmo da vida ali, né? É isso, então. Aqui, porque ele fala que é um terapeuta espiritual, né? O dialogador. Só que assim, coloca bem claro, e isso a gente aprende, quem fez, que eu fiz também, já fui, acho que quase um ano no CVV trabalhando, e a gente tem um treinamento para você escutar a pessoa, né? No telefone, ou seja, lá, no caso, no centro da cidade aí do Rio, tem uma salinha que as pessoas poderiam ir, né? E aí a gente tem um treinamento de 4 meses lá, toda semana, para você poder aprender a ouvir. O que que acontece? A gente acaba falando, por exemplo, é aquela escuta que eles chamam de escuta ativa, que você vai falar uma coisa, vai contar um caso, e aí, por exemplo, você está contando uma coisa super terrível, mas triste. Aí a gente pode terminar falando para a pessoa que ela acaba de falar, dar uma paradinha. Aí a gente fala assim, e você ficou muito triste com isso, né? E aí a pessoa continua isso, a pessoa sente que ela está sendo ouvida e você está dando uma escuta para ela, né? Ativa, retornando. E aí a gente tem que treinar isso, sabe? Foi um treinamento muito interessante. A gente acaba adotando algumas vezes isso na própria vida, né? Para quem trabalha, mas é um tipo de coisa que ele alerta aqui. Olha, para você ouvir sem julgar. Então a função é a seguinte: ouvir, primeiro, escutar o espírito, porque ele vai ter lá suas lamentações desequilibradas, completamente perturbado, né? Nesses casos aí sérios de vingança, o cara já estava deformado pelo espírito. A mulher também. Só que é uma pessoa que está muito sofrida. Nesse momento é o contrário, né? Ele é a vítima. Aliás, ele está sendo algoz do encarnado, mas ele já foi a vítima. Então, isso é a primeira coisa, ouvir. Ouvir com amor. Então, e sem julgar, tá? E aí você identificar ali, no caso do terapeuta espiritual, nessas reuniões, o dialogador vai ter que ter essa. E aí já precisa realmente sim de um treinamento. Você falou, você foi, já fez a terapia, então você já foi uma pessoa que já teve essa experiência. Agora, quem nunca passou por nada, tipo, não tem nenhuma experiência com nada desse assunto. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir fazer uma boa, né, uma boa diálogo com o espírito que estiver muito perturbado. Se a pessoa não tem experiência de nada, a pessoa simples, comum, chegar lá, não, agora deixa que eu vou falar. Aí vai acabar caindo na história de ficar falando, olha, meu filho, é a reencarnação, olha que Jesus Ah, falou. e E o fica. pior não é isso. O pior é quando eu já vi isso acontecer por 2 vezes, a pessoa começar a
praticamente agredir verbalmente o espírito, a ponto de do espírito reclamar Pois da é. arrogância do dialogador. Pois é, então isso aí já é um Isso caso bem à sim, parte. Se fosse uma pessoa, porque um dialogador, vamos dizer, mais tranquilo, ele tem que ter, isso aí nem pensar, né, lógico, mas ele tem que ter claro esse que não, cuidado de você. claro que não. E aí fala, identificar os traumas e as fixações do passado, que é importante. Que aí você vai ver o que que é. O cara estava com raiva porque matou, né? Mas agora ele está o quê? Ele está fixando, que desde aquela época ele tem ódio. Então ele mostra, ele tem que ajudar, e é difícil, ele não consegue fazer pra gente aí, às vezes, ajudar o espírito a reinterpretar a sua dor. Às vezes ele não Tem consegue fazer. muitos que chegam lá é, não se mostrando sofredor, e são os feiticeiros que chegam lá, esses são muito complexos, Sim. porque eles são espíritos endurecidos, né? São espíritos que estão ali querendo fazer o mal. Então, eles não, É, não dá nem para ver o sofrimento. É claro que existe o sofrimento ali e tal, mas isso aí está escondido, escondido, inclusive deles mesmos, né? Obviamente. sim. E tem toda aquela parte da magia que muitos É. usam, né? Tem muito de, pelo menos os que aparecem lá, até porque são muitos que aparecem lá, são os que atacam a casa, né? Então, Então, não que aí é são uma casos, pessoa específica. esse no caso são Então, casos são específicos, casos, né? Aqui ele tem, não tem estava vezes que falando tem desses que. casos, não. Ele fala numa pessoa que está lidando com. Tem casos assim, tem Que muitos esses são casos casos também de mais pessoas específicos. que estão sofrendo, Não entendeu? é para você fazer com que ele vá reduzir. Por uma Aqui já é diferente. paixão, por É, um ciúme, é. por E um, aí vai se sabe? vingar mesmo, não tem jeito. Agora aqui ele está Os focando, eu quero deixar. endurecidos é difícil. Tá. Em relação ao dialogador, que é o que está falando mais aqui nesse momento, é que tem que vigiar, porque tem que ser a pessoa que tem que manter a sintonia, a humildade, o equilíbrio. Então, aí que está a sua coerência. Você fala, está falando ali, está praticando na sua vida? Porque tem que ter isso, tem que ser a pessoa que tem autoridade moral, paciência com os outros. Você está contando o caso aí que a pessoa nem lá dentro com o espírito está com paciência, imagina essa pessoa fora dali. Então, aí esse cuidado todo foi colocado em função de ver como uma pessoa que está querendo, estar trabalhando nessa área, tem que se vigiar nesse sentido de ser uma pessoa que ter vamos dizer, estudo também, né? Que não colocou, mas a gente já viu, tem que ter o estudo, tem que estar sempre vigiando ali essa parte sua, moral, e também o espírito, porque ele vai ver, o espírito não adianta você achar que vai mudar, que ele pode mudar ou não. Mas nós vamos ver aqui, lá mais pra frente, eu vou trazer agora um pedacinho de um trecho do André Luiz, que vai mostrar as coisas em relação à resposta dos espíritos. Mas essa nossa, a gente, a pessoa que também está sendo tratada, também tem que ter sua disciplina, fazer escolha. Foi o que está acontecendo agora com o Lício, né? Que vai começar agora a falar do Lício. E então é outra, e ele tem que fortalecer essa vontade com decisões diárias. Ele tem que todo dia ter decisão, igual uma pessoa que é viciada. Olha, hoje é mais um dia que ele chamava, né? É só por hoje, né? Que tem lá as frases. Você mais um dia você conseguir fazer e continuar. Então isso tudo é importante. Deixa eu ver a hora. Deixa eu acabar de ler, então. Alguém mais quer fazer alguma pergunta desse trecho? Agora vou continuar agora o caso, mas já é o caso do lixo. Mas vai fechar com todos os assuntos. Aí depois a gente comenta mais, então. Agora ele vai falar, que primeiro foi atendido o Carlos, né? Agora era a vez de Lício. E esse se apresentou mais seguro. Aí a Emericiana fala para ele: Como passa, meu filho? Aí ele: Muito bem, graças a Deus e a irmã. Aí ela: Graças a Deus, sim. E isso é o importante. Aí ele pergunta: A senhora soube que meu tio esteve aqui? Ela: Sim, tomei conhecimento e providência para interromper a cilada que fora programada, envolvendo o seu genitor, tanto quanto o grave desequilíbrio que a ele assaltava quando saíram de automóvel. Aí Ulisses fala: Recordo-me. Então foi a senhora. Eu estive em tempo de enlouquecer ou suicidar-me naquele dia. Se fora antes que isso houvesse acontecido, eu teria me arruinado, como a ele também. Aí a Emerência não vai conversar com ele. Tratava-se de um estratagema do mal para apressar a tragédia. Você ainda não está livre de novas circunstâncias afligentes, sendo-lhe necessário vigiar e orar muito, até vencer esse período de adaptação emocional e orgânica.
Conforme você se recorda do sonho, naquela noite decisiva, a sua vida atual é o refluir dos atos passados, quando Anete e Felipe se comprometeram. Quando ela anunciou os nomes, Lício recordou-se do encontro espiritual, agora se conscientizando nele. Os clichês mentais arquivados retornaram à memória, graças à indução das palavras-chave. No problema, especialmente é que era a sua personalidade, Francisco. Quando ela falou Anete, aí ele, na memória, lembrou do sonho, né? A benfeitora auxiliou na evocação das cenas, completando. O seu tio é o companheiro de desditas, por duas vezes perturbador do seu antigo esposo, a quem você igualmente felicitou. Isso, no entanto, é o passado. E o que agora nos importa são as realizações presentes em favor do futuro. Aí ele pergunta para ela, e eu posso confiar no meu tio? Porque eles terminaram aquele capítulo, né? Ele indo embora, falou qualquer coisa que ele precisasse, que ele ia ajudar, ele estava ali naquelas confidências, né? Que só o tio conhece o caso dele, e falou que precisar qualquer coisa, precisasse de ajuda, ele podia ir. Ele pergunta, né? Posso confiar no meu tio, que me promete ajuda quando necessário? Aí ela falou, confiar pode, porém conviver não. A convivência responde por muitos males quando estão juntas as almas cujas feridas dos sentimentos ainda não cicatrizaram. O dia a dia diminui distâncias que o respeito impõe e propicia a vulgaridade, o aviltamento, quando os que estão muito próximos não se encontram forjados nos metais da honradez e do equilíbrio. Agora ela fala a grande verdade, né? Veja a grande maioria dos matrimônios, cujos cônjuges se diziam amar com eterno sentimento e ao se descobrirem durante a vida em conjunto, não têm a necessária resistência ou consideração recíproca, como seria de desejar, partindo para a agressão e o desatino, o crime e a separação. Casar é muito fácil, difícil é manter o casamento. Aí ela fala para ele: você necessita de amigos, não de um amigo especial, confidente, como é o agrado de toda pessoa em conflito. Ou seja, não é para ficar indo, né, procurar o tio toda hora. Ela tem que ter amigos, ter uma vida social, né, coisa que ele não tinha. Ele vivia desequilibrado nesse sentido também, perturbado. Ela fala: conhecendo o seu problema e sabendo que as suas raízes se encontram em vidas passadas, você deverá digerir com calma esse conhecimento e estudar o Espiritismo, conforme Allan Kardec o apresentou ao mundo, e encontrará a estrutura cultural, racional e emocional para erguer a sua vida em termos diferentes. Jesus disse que é necessário morrer o homem velho para nascer o homem novo, isto é, erguer sobre os escombros do passado os ideais eternos da vida. Aqui estaremos dispostos a ampará-lo, tanto quanto outros amigos o auxiliarão, quando você nos permita fazê-lo. Aí a venerada entidade continuou com esclarecimentos e carinho, encaminhando o moço à assistência pelos passes. Quando seguia a outra sala, o rapaz despediu-se, rogando: não me abandone, anjo do bem. E ela concluiu com um leve sorriso de ternura: que o Senhor a todos nos proteja sempre. Como as consultas prosseguissem, aproveitei de um momento do Dr. Bezerra e indaguei. A irmã Emerenciana, para minha surpresa, sugeriu que Lício estudasse as obras do codificador do Espiritismo. Ora, trabalhando ela nessa casa não é de estranhar-se? E aí o Bezerra responde: desculpe-me, não vejo onde colocar a estranheza. A verdade é universal e não é patrimônio de ninguém. Allan Kardec foi o missionário escolhido para trazer o Consolador, unir a ciência à religião, colocar a ponte entre a razão e a fé, legando à humanidade essa obra ímpar, que é o Espiritismo. Da mesma forma que os homens, espíritos encarnados, o estudam na Terra, nós outros, espíritos desencarnados, examinamos os seus livros para aprender, como você também o faz, e aprofundar observações e estudos maiores, em razão de nos encontrarmos no mundo das causas, ou seja, a gente pode aprofundar mais, né? E vivenciando experiências mais especiais. Então, também, lógico, a gente sabe que se estuda a doutrina espírita no mundo espiritual. A benfeitora assim procedeu porque conhece essa fonte inexaurível, que é o Espiritismo, e encaminha quantos lhe podem assimilar e viver o conteúdo
para instituições espíritas fiéis à codificação, aplicando a caridade maior, que é a de iluminar as consciências humanas, a fim de não mais se comprometerem. Então, sabe que aprendendo codificação, essas casas que te ensinam, né, o Espiritismo, eles estão aplicando a caridade maior, que é a de iluminar as consciências humanas. Então, aí não é só para atender, vou cuidar de você e tchau. Não é. A pessoa que vai numa casa espírita, que tem, né, com casa, vamos dizer, casa espírita, mesmo não espiritualista, ela seria espírita com todo esse essas atividades de cursos sobre a doutrina, cursos livres. Então a pessoa tem acesso a isso, ela vai ter, isso vai iluminar a consciência. Então essas casas têm isso também como uma caridade. Então o Bezerra fala: aqui são realizados trabalhos muito úteis numa primeira fase dos problemas humanos e espirituais, ou seja, começa que é atendimento de emergência, né? O pronto-socorro. Todavia, para uma aprendizagem libertadora e geratriz do cabedal de luz, o conhecimento espírita constitui o repositório de sabedoria que ampara o indivíduo e o impulsiona montanha acima, no rumo dos acumes. A nossa irmã, conforme nos elucidou, mantém compromisso nesse campo de ação, mas não retém pessoa alguma na retaguarda, sempre preocupada em impulsionar todos para a frente e para a vida. Assim, age com tranquilidade. E aí Miranda fala que eles, havendo silenciado, aquietei-me em meditação, buscando entender a grandeza das almas que servem ao bem, sem rótulos nem limites, na abrangência da verdade que dignifica e torna feliz o homem. Daqui terminou o capítulo 17, vamos aos comentários sobre esse assunto. Não, na verdade, eles estavam comentando, ficam comentando os trechos, então esse trecho está lá na semana passada que a gente leu, na parte um, que fala que no que tange a família, é importante que se considere a contribuição como valiosa, porquanto todo problema psíquico e mesmo físico em alguém traz uma correlação com os membros do clã, né, daquele grupo. O grupo familiar é constituído por seres que se necessitam para os cometimentos evolutivos inevitáveis. Então, comentou rapidamente que o grupo familiar está numa marcha evolutiva vinculada. Estão todos juntos, vinculados, tá? Não assim, não é quer dizer que todos ali viveram outra existência juntos e um tem uma coisa para poder quitar com o outro. Não, estão vinculados. Então, às vezes, encarnam uma pessoa que não tinha nada a ver com a família, mas está necessitado e nessa família tem alguém que vai ajudar esse espírito a sair daquelas aflições que ele tinha, porque é um espírito mais maduro e tem ali vai ter uma certa afinidade entre eles dois, e aí pode ajudar. Então, nesse ponto é que fala que tem essa vinculação, um vai ajudar o outro. Então, são seres, como fala aqui, que se necessitam. A família tem suas responsabilidades. Se aquela situação da obsessão chegou à família, é porque todos estão envolvidos naquele processo, tá? Então, vai receber uma pessoa assim, tem um envolvimento. Nem que seja, como eu estou falando, que ali tem um espírito que pode ajudar, e aí mesmo que a pessoa não tenha nada a ver com aquela história, mas ela já está ali preparada, veio do plano espiritual, para poder dar um suporte, um apoio na família em geral, ou às pessoas que estão afetadas. Então, todos estão envolvidos. Também dependerá do resto da família auxiliar e trabalhar para se melhorar. Ou seja, não é só aquele que está obsediado, o resto da família, além de tudo, a vibração também tem que ajudar, né? Quando é necessário, né? E isso é importante que eles possam se melhorar moralmente, todos. Aí teve uma referência do efeito da oração, porque fala muito aí da oração, que ela fez oração e pediu, né? Então, todos eles fizeram oração e foi atendido. E aí trouxeram um trecho que é interessante, que a gente vai ver como é que funciona essa história no plano espiritual, como é que depende bem do espírito, né? Esse é do livro Mensageiros, capítulo 25, Os Efeitos da Oração. Aí Aniceto está ali falando para o Vicente e para o André Luiz. Vicente era o médico que estava sempre com o André Luiz. E falar para eles, estão lá num local cheio de espíritos sendo tratados. Já esqueci o nome do local lá. Mas ele fala assim para eles: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então,
compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Então, quem está precisando é que tem que procurar, né? Ali é a hora que você faz a conexão. Reencontro de Jesus, do Criador, se o que for, de Deus. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos no desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Então, novamente, a palavra mérito e merecimento, vamos recordar aqui. O que é o merecimento? Ele é quando a gente obtém algo devido a uma causa anterior, um fruto que você semeou. Então, você está semeando coisas boas, à medida que você semear mais coisas boas, as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas. Nós temos mais merecimento porque nós estamos ali semeando, vamos colher. A lei de causa e efeito. E aí, e aí fala que isso vai acontecer, competindo nos reconhecer que para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade. Ou seja, toda pessoa que pode ajudar, encarnado ou desencarnado. Né? Aí, no caso, ele está contando dos desencarnados, que seriam também aqueles que já possuem mérito. Então, o que é o mérito? Mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então, quais são os espíritos que têm esse mérito? Aquele que teve o esforço próprio, agindo de um comportamento exemplar e sempre fazendo ações positivas, como está falando aqui, o mérito ele é o resultado do esforço próprio. Então, aqueles espíritos que estão sempre ali, se esforçando para melhorar a vida dos outros, o que acontece? Eles já se tornam instrumentos para trazer as respostas, para auxiliar, trazendo a bondade de Deus de alguma maneira, né? Que aí cada um vai trazer de um jeito, necessitado, de acordo com a sua prece. Então ele fala, continuando aqui o texto, ele fala: reparem, são os pavilhões que estava o pessoal se tratando lá. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Olha só a quantidade de gente, quase 2.000 pessoas dormindo nos pavilhões. Eles estão ali visitando, estão em tratamento. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns. Mas só 400, então de quase 2.000, 400 somente são atendidos com alimento e medicação especializados. Por quê? Por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Estão se esforçando, estão ali já melhorando de alguma maneira, que eles estão vendo que eles vão poder sair daquele estado ali de sonolência profunda que eles estavam. Sono profundo. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Então, uns cento e poucos, né? Que se fosse 450, é 150 e 140, sei lá. Mais ou menos. Só para poder que. Você vê que nem passe magnético, que ele estava colocando nessa história aí, nesse pavilhão, nesse caso específico, eles não poderiam receber. Estavam recebendo só o atendimento, alimento, medicação especializada, que aí não fica fala qual é, mas de qualquer maneira, para essa recepção de passe magnético, talvez seja um tratamento mais completo, só 2/3 dos 400. E ele fala: muitos não podem, por enquanto, receber nem a água efluviada, a água fluidificada. E poucos foram contemplados com o sopro curativo. E isso é colocado nesse livro, Os Mensageiros, eles vai ter um capítulo que vai explicar como é feito isso. E aí a gente sempre comenta, né, quando a gente estuda esse caso que André Luiz traz, que é muito interessante, que quando as mães, né, estão seus filhinhos, que levam tombo e tudo, né, a pessoa, peraí, vem cá, vem cá. Aí às vezes a mãe vai, passa uma aguinha, assopra, porque o sopro curativo, o sopro da mãe ele é curativo. E aí nesse livro, não sei se esse livro foi comentário dos estudos do que eu assisti, tudo, que eles comentam que esse sopro que também tem lá no plano espiritual, ele é um sopro. Aí eles explicam que a pessoa tem que ter, também aqui no plano material, tem que ter uma saúde completa, tem que ser também autoridade moral, para poder conseguir resultados com o sopro. Que aí é explicado, não sei mais qual, vou até procurar depois para trazer para vocês. Então eles foram contemplados, muitos poucos são contemplados com esse sopro curativo, que também é mais um recurso, né? Terapêutico. E somente só dois espíritos se levantaram. Dos 2.000, quase 2.000,
Somente dois, ainda assim, profundamente perturbados. Então é o caso que ele falou. Vai depender do livre-arbítrio, do espírito, do nível de perturbação que esse espírito está, da condição psiquiátrica desequilibrada e completamente, porque a gente tem um processo de demência, como eu chamo, completamente esses tratamentos aqui, tem vários casos, tá? Ele vai contar várias pessoas que estão ali dormindo. Inclusive aqueles da religião que acham que quando morrer vai ficar dormindo. Tinha lá um monte que ele contou lá numa sala, que eles ficam esperando. Aí eles abriam os olhos, ele até o André Luiz comenta. Eles estavam lá deitados, achando que estão dormindo porque tem que dormir, né? Que a religião falou que ia ficar assim, até o dia do juízo final. Aí eles abrem os olhos, veem que estão olhando e vendo algumas coisas, fecham os olhos correndo e continuam escondidos ali. Ele conta alguns casos. Eu me lembro disso, eu já li há muito tempo. Mas vale a pena, um livro que todo mundo precisa ler. Aliás, toda a coleção do André Luiz, né, começando com o Nosso Lar, que o ideal é que a pessoa vá lendo o livro na sequência, porque a gente vai ver como é que o André Luiz foi evoluindo, né? A sequência que ele vai evoluindo dentro do tratamento, ao longo desses anos todos que ele foi trabalhando. Cada livro ele tem uma surpresa, aí depois ele já está mais apto a fazer alguns trabalhos. Hoje mesmo eu estava escutando o Estudo do Mundo Maior, que é o quinto livro, e estava lá a mentora falando que ia ter, ele não podia entrar numa área que eles iam entrar. Ele e o instrutor iam ter que ficar no limite da barreira, porque ele não tinha condições de entrar naquela área, já que era um trabalho para quem tinha curso especializado para aquilo. Então ele já estava no quinto livro e ainda não estava podendo fazer algumas atividades. Ele estava aprendendo ainda, estava escrevendo tudo para os encarnados. Então, assim, é muito interessante ver essa sequência de desenvolvimento. Então, aqui no caso, nesse finalzinho, foi mais falando sobre essa história da família, né? Que precisamos entender que a família está toda junta, mais uma vez. E essa história da oração, do geral, mas também para mostrar que também os espíritos, eles também estão lá com seus livre-arbítrios, querer melhorar ou não. Se eles ficam ali, não só endurecidos com raiva, mas também com vários problemas. E aí, nesse ponto, o universo da mente é uma coisa assim, infinita de situações que acontecem, ninguém pode, por isso que nós falamos, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode condenar ninguém, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma resposta à sua história, né? Então vamos aqui agora, tem um tempinho para a gente comentar. Por favor, coloquem seus comentários. O que que vocês acharam interessante aí na história, nesse finalzinho? No próximo capítulo vamos mudar para o outro espírito que tá um tempão que ninguém fala nada, que é o Aderson. Agora vamos acabar com essas duas histórias aí. O que deixou bem claro aqui para o Lício também, que a gente, né, traz para ele lembrar que ele tem que vigiar e orar muito, porque ele tem um período de adaptação emocional e orgânica. Ou seja, o vício dele, o sexo, e ele já falava para ele que ele vai ter que passar por um período de abstinência para ele poder regularizar esses, sensações que ele quer ter e tudo. E isso então ele fala para ele, olha, você não está livre ainda não. É necessário vigiar e orar muito. Então, prestar atenção, que ele fala, tem muita coisa guardada e ele vai precisar realmente. Eu não lembro mais se no final ao longo do livro ainda vai ter outras colocações, quer dizer, coisa séria não vai ter. Mas também é nesse ponto. E a história também que ele traz interessante, que fala para ele, ele pode até conversar com o tio, mas não pode conviver com ele. E aí coloca também, né? Como tem as pessoas, quando você diminui as distâncias, você já vendo a pessoa todo dia, né? O respeito, às vezes, o que que acontece? Ele vai diminuindo dependendo da pessoa. Se a pessoa não tem o equilíbrio, como coloca, as pessoas estão muito próximas, mas não estão forjadas com honradez e equilíbrio, o que acontece é que as pessoas vão se desequilibrando. Então ele coloca que a grande maioria dos matrimônios, e isso que são palavras da Emereciana, os cônjuges começam aquele amor, vai tendo sentimento, começa até aquela vida em conjunto, vai caindo na rotina, e então e às vezes não tem resistência
ou uma consideração recíproca. Por quê? Porque começa a surgir aquelas histórias, porque os casamentos, a grande maioria, são provacionais, a gente sabe, a maioria, isso o André Luiz também fala, e outros espíritos falam, e casamentos que não são provacionais, aqueles que têm tudo, mil maravilhas, né? Aquele mar de rosas, são pouquíssimos, e os outros também têm aqueles de missionário, que a pessoa vem. Nesse caso, com a grande maioria, vai acontecer o quê? A pessoa vai começar a ter aí aquele início de encantamento vai começando a diminuir, começa a aflorar aquela pessoa que estava lá na outra existência, né? E aí você vai acabar olhando, como aconteceu nas histórias que a gente viu aqui, até o próprio casamento da Anete, né? Que aí ela viu, casou de novo, e depois começava a sentir uma coisa esquisita, porque já tinha se dado mal na outra existência com aquele mesmo marido, e aí essas coisas, e aí ele matou para cá, matou para lá, aquela história. Então, assim, não é que aconteça isso nos casamentos. Vamos deixar sempre claro que a gente está falando aqui de um caso que tem, se tem notícia, mas é que aquela coisa, casar é muito fácil, difícil é manter o casamento. Naquele nível que estava, né? Que você até brincar, estava tudo uma lua de mel. Mas não é, que aí começa a acontecer o dia a dia, começam a aparecer essas situações que aí um já não agrada no outro, e aí começa a ficar forçando a relação. E o que vai acontecer? As pessoas às vezes partem para separação, podendo chegar até a uma agressão, como ela fala aqui. Maria da Glória, pode falar. Oi, Sutane. Não, você falou tudo o que eu queria, mas a importância que eu, que eu tirei, que eu estou tirando daí, é que a desobsessão é a cirurgia e tem o pós-cirúrgico. Então, é importante mudar os hábitos, mudar a atitude, mudar o pensamento, porque senão volta tudo outra vez. Não talvez com os mesmos parceiros. Se esses parceiros realmente entenderam, foram acolhidos e seguiram adiante. Outros de outras vidas vão se chegar para perturbar da mesma forma. Então, a desobsessão em si, quer dizer, isso que a Merecianda falou, não, você não pode ter contato com ele. Por que não pode ter contato? Porque vai voltar aquela ligação que é muito forte ainda. Era isso que eu achei assim muito interessante. A gente acha que vai na casa espírita, estou falando por alto, toma um passe, meus problemas acabaram. Acabaram com coisa nenhuma. Foi aliviado. A gente é que tem que modificar para que o problema acabe de verdade. E às vezes não dá tempo nessa vida. Tem que ir para outra. É isso. Isso mesmo, e eu sempre falo quando o pessoal vai lá, né, que eu fico na recepção da casa, as pessoas vão chegando, aí elas vêm, porque eu vim conhecer, não sei o quê, ou então já veio de outra casa, e aí começa a falar, tipo, meio que dando a entender que ela tá querendo aquilo, vou receber o passe, né, aí o que a casa pode dar para ela, na verdade? Ela não fala assim abertamente, mas eu percebo, né, talvez seja até meu mentor que fale para mim para poder falar, então falar só, você tem que entender o seguinte, aqui você vai participar das reuniões, mas o mais importante é o que você vai escutar sobre a doutrina, o que você puder estudar, que é melhor ainda. E aí, como você vai modificar a sua vida? Porque se você não modificar a sua vida, você pode vir aqui todo dia, receber o seu passe todo dia, mas não vai mudar nada na sua vida. Porque o passe a gente recebe para nos dar força. Mas se sair daqui, atravessar a rua e já fazer uma maldade com alguém, não vai adiantar nada. Aquela energia já vai toda sair. Então, é importante é isso, é mudar a sua mente, mudar o modo de pensar para entender, porque nós estamos aqui estudando, né? Se estuda a doutrina espírita, o evangelho, para a gente poder seguir o caminho que Jesus falou. Agora, isso vai depender de você. Aí eu sempre falo assim, né, começo, dependendo da pessoa, eu der tempo que eu puder explicar alguma coisa, eu falo que eu lamento te informar, Jesus não salva ninguém, não. Você que vai seguir o caminho que Jesus trilhou para você conseguir seguir a sua evolução. Então, não é esperar que você vai receber sim, todo apoio. Eu falo, eu mostro a porta assim e falo, você passou daquela porta ali, entrou aqui, você já está sendo ajudado. Só que acontece o seguinte, depende de você. Se você não tiver aberto para receber tudo isso que você vai ter condição de receber aqui na casa, você vai aproveitar pouco. Então, isso aí que você colocou, da pessoa vai lá, recebe um passo. Então, faz uma reunião de desobsessão.
né? A pessoa está lá, como esse pessoal que foi nesse centro. E também existem centros que atendem a pessoa na reunião, né? Antigamente tinha mais. Eu não sei hoje em dia, mas já me falaram outro dia que tem centro que tá ainda. A pessoa vai lá e aí a reunião de obsessão com a pessoa dentro da sala, e aí aqueles grupos fazem né, a doutrinação e coisa e tal. E o que que acontece? Aí passou aquilo, agora foi, o espírito foi embora, me perdoou para um lado, o outro me perdoou para o outro. É o que você falou. E aí? A pessoa volta, porque se você não mudar nada, é o que nós já falamos em outros livros também aqui, né? Nesse eu não lembro bem se ele falou, mas nos outros livros que a gente estudou, o Miranda batia muita tecla, isso até no caso do Argos, que era um menino, era um dos jovens, né? Era uns 25, 27 anos, me lembro, era um casal de jovens, e ele foi operado e coisa, então recebeu o acréscimo de misericórdia e recebeu moratória, mas aí ele não mudava um monte de coisa, e daqui a pouco caía de novo e eles ficavam acima dele. Você tem que mudar, senão não tem jeito. E aí saiu um obsessor, aí embora e entrava outro. E ele deixou bem claro naquele livro, que ele ainda continuou, inclusive, como você falou. Às vezes uns são colocados, esclarecidos, coisa e tal, mas tem outros, como aqui mesmo comentou alguns momentos, falou, mas não tem só um, tem outro. É o caso, acho que desse Carlos também, que não era só os dois. Agora, num jeito que a pessoa modifique, né, que é justamente essa tecla que tem que bater, a pessoa modificou seu jeito de ser, ela já começa a se proteger. Aí começa a acontecer justamente isso. Porque aí, como a gente tem até o exemplo que se fala sempre, é o exemplo do Divaldo, que o Divaldo contava que ele tinha um obsessor. Há 40 anos ele ficou com o cara lá do lado dele. E só depois que ele conseguiu, porque chegou a mãe dele reencarnada na mansão do caminho e o espírito perguntou a ele se ele ia cuidar dela, e o Divaldo falou que ia, com amor, aí ele falou, então tá bom, agora eu vou te deixar. E eu lembro depois que a gente, quando assiste outras palestras dele mais pra frente, ele fala que ele também, esse obsessor, depois reencarnou. E também acho que foi pra casa lá, pra casa da Mansão do Caminho. Mas assim, um homem como ele, que cuidava somente de 4.000 crianças, né? Uma estrutura daquilo, aquilo é um bairro inteiro, aquele negócio. Tive a oportunidade de visitar. É enorme quantidade de coisa que tem naquele espaço, né? Que eles atendem aquela criançada toda, as pessoas vão crescendo, vão se formando, estabilizando. Um homem que tinha todo aquele, né? Um humanista daquele, que tinha todo aquele trabalho e aí ainda tinha a obsessão dela dele. Aí o que que é isso? Não. Aí a sintonia dele que era ruim? Não, o cara tava aquele lá endurecido, e ele devia conversar com ele várias vezes, só que ele não queria mudar, não queria aceitar. E aí o Divaldo, mantendo-se protegido, né, ele atingido de uma certa maneira, ele tentava falar, não conseguia não escutar, ele estava acostumado já com aquilo, né? Ficava vendo o espírito toda hora, e aí foi levando. Só que é justamente isso, tudo depende, como coloca aqui, da pessoa do que está sendo nesse momento a vítima, que é o obsediado agora. Porque já na outra vida anterior, ele pode ter sido o algoz, né? E geralmente é. Todos esses casos que a gente vê, que nunca a pessoa está agora injustiçada, que a gente sabe que existe injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. Olha, gente, a maioria das pessoas não entende isso. Até os espíritas. Eu fico impressionada porque, assim, você parar para pensar na lei de Deus, não tem como não ser isso, gente. Como é que pode você achar, não, coitadinho, está passando por isso? Não é porque eu vou olhar para uma pessoa que está passando um problema e eu vou falar, não, ela tem que passar por isso mesmo. Não é porque nós temos que entender que cada um está naquela situação onde deveria. Mas aí pode acontecer de fora? Sim, claro, se você também estiver permitindo. Eu estou aqui numa situação que eu fui lá, por exemplo, gastei um dinheirão toda hora, não prestei atenção, fui super desorganizada, né? Uma pessoa que não tomou negligente, e aí eu vou, fico sem dinheiro nenhum, começo a ter problema, daqui a pouco sou despejado. Mas aí foi problema da minha programação. Não, você que não se organizou direito. Então, não é a sua programação reencarnatória. Agora tem aquele lance da pessoa que está passando por várias situações e aí está sendo se sentindo injustiçado, que é o caso dos que são sempre os que estão obsediados, né? Mas não é injustiçado, porque tem essa injustiça está acontecendo, mas ele já tem uma semeadura que está pegando uma colheita da semeadura que ele fez. Então, daí nós temos que fazer o máximo para ajudar. Falar, se for assim, então vamos deixar as pessoas. Não, tô vendo gente na rua com fome, vou lá levar quentinho que eu posso. Tá ali naquela situação, já tá assim desde muito tempo, então vamos dizer que se fosse a programação teria que cair, ficar assim, acabar com seu orgulho, ser humilde. Tá, mas qual é o nosso papel? Ajudar. Então a gente não tem que ficar julgando, condenando ninguém, nem ficar analisando se ele tá assim, porque tá assim porque fez isso na outra existência.
Não, pode ser milhares de causas que vão causar milhares de consequências. Então nós não temos como avaliar nada. A gente estamos estudando o livro do Céu e Inferno agora, que a gente, né, também tem essa oportunidade de estudo desse livro. E aí, cada vez mais que vai lendo aqueles casos, você vê que cada caso é uma coisa. Tem gente ali que veio à existência, ficou todo com deficiência total, mas ele veio como missão, para mostrar para os outros como é que se aguenta a dor, como é que tem fé em Deus. Então, assim, ó, você olha, isso aí deve ter feito muita coisa com muita gente. Agora, ainda falam ainda, né? Agora tá pagando. E é para piorar, para falar que tá pagando, existe dois itens no livro Sem Inferno, que é um livro que a maioria tem, né? Que não é o livro original. Quem conseguiu agora, que foi editado o livro original, que foi o primeiro, que está lá na França, guardado lá nos arquivos da França, esse foi traduzido agora, recentemente, né? E está na editora Fial. Esse livro, ele traz o capítulo, que é o capítulo 8, que é completamente diferente do que está nesse livro que foi modificado, e ele não tem, assim, o título é Código Penal da Vida Futura, o título, é o subtítulo que tem nesse capítulo. Esse subtítulo não existe, e tem o trecho que Kardec fala no início do capítulo, que nunca podemos falar em Código Penal, para ver como é que eles fizeram o negócio e não foram olhando linha por linha. Aí Kardec fala, não se pode comentar nunca em Código Penal. Aí vem lá o subtítulo, Código Penal da Vida Futura. E aí vem 33 itens que todos os palestrantes comentam os 33 itens, porque a maioria não está ainda com esse livro. Alguns têm os preconceitos, dizem que não houve modificação. É só pegar os dois livros e ler, gente, você vê a diferença. E dentro desses 33 tem dois itens, o 9 e o 10, que um deles fala que a pessoa tem que pagar, exatamente desse jeito, que Kardec nunca falaria isso, que você tem que pagar, não sei o que, na encarnação, nem sei mais direito o trecho direito, mas não existe isso no livro original. Kardec não escreveu isso, que ninguém vai ter que pagar nada. Lá e no original são só 25 itens. Bem explicando como é que é a doutrina espírita, que foi um dos livros que já veio mais para o final também, né? Kardec foi escrevendo, e ele é um livro que foi fechando vamos dizer, a moral, né, do espiritismo, a teoria moral, e ele não fala nada disso. Então, isso tudo bate muito, que a pessoa fica com isso na cabeça, eu tenho que pagar. Eu vou ter que pagar os meus pecados. Não é pagar, nós temos que reparar. Não, errou, agora conserta. Desequilibrou, então equilibra. Você tem que ver que nada, que é tudo do universo está em equilíbrio, em harmonia. Se você faz uma atitude contra as leis de Deus, que está na sua consciência, você está modificando para o mal. Agora trata o direito de colocar de novo. Sujou, tem que limpar. Então é assim que funciona. Não é que eu tenho que pagar. Podemos até brincar, dizendo, estou no Serasa espiritual, estou cheio de dívida, coisa para pagar. Brincadeira, mas não pensar que essa é a realidade. Agora eu vou ter que pagar, como se fosse um castigo para mim. Não é castigo, foi eu que criei. Agora eu tenho que dar um jeito de reparar para poder acertar aqui, ó. Vou limpar essa sujeirinha para ver se fica limpo. Vou acertar meu perispírito, né? Que tá todo picotado de um monte de besteirada que eu já fiz nessa existência, nas outras. Vou dar um jeito de cicatrizar isso aqui, né? E costurando, né, nessas situações minhas de trabalho no bem e tudo, para que eu possa conseguir ter uma boa na próxima, né? Que essa agora eu já vou ficar, tá fechando, só botando a balança no 0 a 0. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aí para isso, gente. É para gente refletir, prestar atenção, o autoconhecimento, que a gente tem que pensar como é que a gente é, porque não tem como eu descobrir o que, que a gente fez tudo, mas nós temos como achar várias coisinhas, que é aquelas coisinhas que perturbam, daí a gente começa a fazer, né? Juntar, vamos caminhar para o lado. O que Jesus falou? É isso. Eu estou fazendo isso? Não, estou fazendo outra coisa, ao contrário. Então, tem que começar a pensar nesse sentido. Começar a trocar aquele pensamento ruim, negativo, para uma coisa positiva. Ter vontade de fazer aquilo, né? A vontade de ajudar. Aí vai começando, vai se forçando. Vai lá, tipo, vai falar, vai obrigado. É melhor ir obrigado do que não ir. Vai fazer uma atividade, qualquer atitude dessa aí, o pessoal às vezes vai para a rua, ou mesmo receber as pessoas, qualquer trabalho voluntário. Não precisa ser voluntário na casa espírita, não. Qualquer trabalho voluntário. Eu tenho amigas minhas que trabalham em vários lugares. Tenho a maternidade, que eu também faço um trabalho na maternidade escola. Estamos ali para poder escutar as mães, ajudar as crianças, ensinar elas a amamentar e tudo. É um trabalho voluntário. Estou ali conversando com elas, você escuta. Isso aí já é um trabalho, não é nenhuma coisa religiosa, não é nada. Só que eu estou tentando fazer o melhor para as pessoas poderem ajudar. Nisso a gente também vai, a gente
envia para a pessoa, recebe de volta, né? Acaba voltando para nós. Então, isso tudo é importante para que a gente consiga ter essa existência, né? Com mais. Sair daqui com merecimentos, porque nós semeamos, e aí que a gente possa colher depois. A chegar até ter um mérito depois de conseguir ser uma pessoa que vai ajudar, né? Um espírito que vai ajudar mais do que atrapalhar a vida dos outros. Olha, a Carla teve problema com o celular, mandou para mim a mensagem aqui, não vai poder voltar, nem pôde comentar nada. Vocês ficam todos envergonhados quando ela não está aí. Só, só a Sandra hoje que me salvou e a Glória. Então eu vou fechar aqui com vocês, porque já também já está no final. Agora eu vou dar um recado rapidinho pro final, porque é o seguinte, eu tinha falado que a gente ia estudar dia 21, que é feriado, só que minha filha vai ter que operar, vai tirar os sisos, e aí eu vou ter que ficar, levar ela, vai ser na sexta-feira, eu vou ter que levar ela lá, depois vou ter que passar o final de semana junto com os netos para poder ajudar, para não ficar, né, fazendo muito movimento, e aí como eu estudo no final de semana, aí eu prefiro não vou conseguir estudar mesmo, prefiro não fazer o estudo correndo, e aí a gente, em vez de ter aula dia 21, estudo dia 21, vamos voltar no dia 28 de abril, na terça-feira, tá bom? Vou escrever depois no grupo, mas já fica aqui todo mundo avisado que semana que vem nós não estaremos aqui, daqui a 15 dias, tá bom? Então agora vamos fazer nosso agradecimento, né? Elevar nossos pensamentos, para agradecer por esse encontro de estudos, de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus, que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que nós recebemos com todos esses escritos que o Manuel Filomeno de Miranda deixa para a gente aqui, né, pela psicografia do Divaldo, que veio também para nos ajudar nesse sentido, sempre trazendo essas informações, e que assim a gente possa fazer as mudanças necessárias, para que a gente transforme a transformação moral e que a gente vai conseguir nossa evolução agindo com mais amor, caridade, auxiliando o próximo sempre, sempre sendo útil. Então, assim, nós agradecemos e damos por finalizado o estudo de hoje. Dando graças a Deus. Até dia 28, então, gente. Beijo para vocês todos e até a próxima. Beijo para todos. Obrigada, Tchau. Tchau. obrigada, Boa noite a Suzana. Boa todos. Boa noite. noite. Boa noite a todos.